Paz do Senhor para os irmãos, você que está em casa, eu desejo compartilhar agora a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 4 ao 7. Nos diz assim a palavra de Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eu quero trazer uma reflexão sobre esta palavra, sobre o ponto de vista, qual das vozes nós temos prestado atenção, ou dado ouvido, ou obedecido. Esse relato bíblico, muito conhecido, narra uma história de uma pescaria do apóstolo Pedro, uma pescaria frustrante, na qual ele tentou pescar a noite toda, está agora lavando suas redes, e o mestre agora lhe chama para voltar a pescar. Eu quero conjecturar aqui, com certeza até, que o apóstolo Pedro, ele ouviu muitas vozes para contrariar o pedido do mestre. A primeira voz que eu quero destacar aqui, que com certeza soou no ouvido do apóstolo Pedro, foi a voz da sua emoção. Com certeza Pedro estava ali frustrado, ele estava desanimado, porque a sua proposta era de pescar, vivia da pesca, e tentando pescar no mar da Galileia toda noite, não pescou absolutamente nada. Com certeza o seu estado emocional não era favorável, ela contrariava aquele pedido, aquela palavra de Jesus. O seu emocional dizia: não vai, você está cansado, você perdeu seu tempo, você esgotou sua força, foi uma noite frustrada. Então quero destacar aqui que nós não devemos dar ouvido à voz do emocional, à voz do nosso psicológico. Muitas das vezes ela nos engana, ela contraria a vontade de Deus. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Muitas das vezes o nosso coração, os nossos sentimentos contrariam a palavra de Deus, nos levam em direções opostas à palavra de Deus. Com certeza, se Pedro desse ouvido aqui aos seus sentimentos, ele dizia: não estou com vontade de voltar para pescar, não, eu quero ir para outro lugar. Às vezes até de forma amadora, quando a gente vai pescar, né, a gente tem que ficar um bom tempo, quando a pescaria é frustrante, para voltar a retornar. Com certeza Pedro também se encontrava nessas condições. Muitas das vezes as nossas emoções depõem contra a vontade de Deus. Quando Josué e Caleb, eles vão, junto com os outros espias, olhar a terra para Moisés, e observando aquela terra, e vendo que ali a terra estava habitada por gigantes, por homens, por exércitos, e estava totalmente fortificada, trazendo a notícia, houve medo. Os espias sentiram medo, exceto Josué e Caleb. O povo, por causa do medo, por causa das emoções, contrariaram a palavra de Deus, porque Deus disse: vão, possuam a terra, lutem, a terra é de vocês. Mas o medo, os sentimentos, as emoções diziam: não vai. E eles desobedeceram a palavra de Deus, exceto Josué e Caleb. Depois que toda aquela nação tombou ali no deserto, Deus chama ele novamente e diga para ele: Josué e Caleb, vocês só não devem dar ouvido à emoção de vocês, tão somente sejam fortes e corajosos, não desanimem, não sintam medo. Nossas emoções roubam a vontade de Deus. Todas as vezes a timidez rouba a vontade de Deus. Negamos pregar, negamos cantar, negamos falar, compartilhar, por causa das nossas emoções. Mas enganoso é o coração. Melhor era obedecer à vontade de Deus. Se Pedro ali desse ouvido às suas emoções, certamente ele negaria.
Mas eu desafio você a ser como Josué e Calebe, mesmo olhando os gigantes, mesmo sentindo medo, a forte pressão contrária, mas se baseie na palavra de Deus, se encoraja na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Outra voz que com certeza ecoou no ouvido de Pedro para ele não obedecer à vontade de Deus, com certeza foi a carne, o corpo. Quem vai pescar no mar sabe que ficar equilibrando no barco o tempo todo é um cansaço tremendo. Com certeza Pedro batendo de um lado para o outro, a única coisa que ele desejava era uma cama, descansar. A sua carne, ela queria descansar, repousar, não queria voltar e obedecer a palavra de Deus. Essa é uma voz que você não pode dar ouvido. A carne, a inclinação para a carne, a Bíblia diz que ela leva à morte, ela é contrária à vontade de Deus. Eu quero compartilhar aqui em 1 Coríntios 9, 27, esta realidade do apóstolo Paulo, que ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois assim corro, não como coisa incerta, mas combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo. Observa aqui. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Subjugar o corpo, ele está dizendo que como atleta tinha que observar a sua dieta alimentícia, ele tinha que se restringir de algumas coisas que lhe faziam mal. Ele sabia que como atleta ele tinha que praticar exercício, se esforçar, não poderia estar fazendo a vontade do corpo. O corpo não quer jejuar, o corpo não quer orar, o corpo não quer ler a Bíblia, dá sono. Mas em nome de Jesus, não dê ouvidos à voz da sua carne, aos desejos da sua carne, à vontade, aos seus impulsos carnais, porque certamente se Pedro desse ouvido ao seu corpo, ele não teria recebido a bênção de Deus. Agora, com certeza, uma outra voz depunha contra a vontade de Deus. Jesus disse: volte para o mar para pescar. Com certeza Pedro poderia usar agora a razão e a inteligência e dizer: espera aí, mestre, o senhor entende até de carpintaria, de fazer o barco, mas desse negócio entendo eu, essa é a minha profissão, a minha inteligência, a lógica me diz que peixe só se pesca à noite. Eu pesquei à noite, não tem razão alguma de eu voltar agora de dia. Se de noite foi ruim, quiçá agora, muito pior será agora. Com certeza o intelecto dizia isso para Pedro: não há razão, isso é fora de lógica, não tem cabimento você voltar agora. Quem está acostumado a pescar sabe que na marinha ali, você vai ali em Arraial do Cabo, 3 horas da tarde, 4 horas, começam a chegar os pescadores para ir, porque de dia não mata nada. Mas eu quero dizer algo nessa noite para a sua vida: a fé contraria a lógica. Deus não trabalha pela lógica, pela razão, pela ciência. Marta disse: mestre, já é de 4 dias, não tem mais jeito. Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Foi exatamente isso que estava acontecendo aqui. Pedro respondeu pela lógica: mestre, tendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, por causa da sua palavra, em outras versões bíblicas, por causa da sua palavra irei. Queridos, eu quero chamar a sua atenção. O sucesso desta pescaria, transbordante, triunfante, que não só mudou o cenário do barco de Pedro,
mas ela alcançou outros barqueiros que estavam ali ao seu redor. Foi a obediência à palavra de Deus. A quem você tem dado ouvido? Qual é o cenário da sua vida e da sua história? O que você tem colhido? A quem você tem obedecido? Seria a sua carne, as vontades da sua carne? Seria as suas vontades emocionais? Tem se permitido que o desânimo tome conta? Que o fracasso tome conta? Tem se permitido que a fraqueza... Deus disse para Josué: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Bom ânimo é o contrário de desânimo, que é sinônimo de depressão. Se erga, não dê ouvidos ao seu emocional, mas dê ouvido à palavra de Deus, às promessas de Deus. Porque Pedro não deu ouvido à sua carne, porque Pedro não deu ouvido às suas emoções e nem à razão, ele triunfou nessa pescaria. Quero dizer que o cenário era o mesmo, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, os pescadores eram os mesmos, o tempo era o mesmo, tudo era a mesma coisa. O que mudou agora é porque Pedro não estava mais baseado tão somente nas suas experiências, nas suas convicções. Pedro estava agora debaixo da palavra, Pedro estava debaixo de obediência, Pedro estava debaixo de uma palavra dita por Jesus. O grande mistério do nosso sucesso é obedecer a palavra de Deus, em qualquer momento de escassez. Não importa, o mesmo casamento, a mesma esposa, os mesmos filhos, o mesmo trabalho, a mesma profissão, a mesma situação. Se você obedecer a palavra de Deus, a sua vida será transformada. Eis aqui o mistério da nossa vitória, a obediência à palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem tempestade, vem vento, vem rios, e não podem combater contra esta casa. Aleluia! Aqui está um grande segredo: a obediência, a aplicação da palavra. Não dê ouvido às suas emoções, se anime. Não pense que vai vir um anjo, vai vir alguém para te levantar da cama. Não! Deus disse para Josué: tenha bom ânimo, as minhas promessas são suficientes, a vitória está declarada. Guerreie, levante-se, pegue a espada, ponha os inimigos para correr, os inimigos espiritualmente falando. A vitória não vem de mão beijada, a promessa está declarada. Mas Deus não trabalha com desanimados, alguém que dê ouvidos às suas emoções, aos seus medos. Deus não, aleluia, não trabalha com quem dá ouvidos à sua carne, mas que viva pela sua palavra. Sobre esta palavra, eu gostaria de orar por você agora. Gostaria que você colocasse em prática. E quero declarar uma palavra profética para você e para todos que estão aqui nos acompanhando neste templo. Há algumas pessoas aqui. O sucesso em todas as áreas da nossa vida se encontra em praticar a palavra de Deus, obedecer incondicionalmente. Virão muitas vozes, poderiam vir vozes do lado de fora, eu não estou nem citando aqui. Poderiam outros pescadores dizer: Pedro, tu está maluco? Pessoas dizendo de fora. Talvez os outros funcionários de Pedro dizer: rapaz, voltar para lá agora. Não ouça a voz da faculdade, do ateísmo. Não ouça a voz de amigos que contrariam a palavra de Deus. Não dê ouvidos, dê ouvidos à palavra de Deus. Obedeça. O cenário da sua vida vai ser transformado. Sua vida, sua casa, sua família, suas emoções. Aleluia. Foi exatamente, e fazendo assim, ele ouviu e obedeceu. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe.
e rompia-se ali as redes. Quero declarar que a vitória sobre a sua casa, sobre a sua vida, ela vai ser tão abundante que ela vai transbordar para os seus familiares. E você que deseja nessa noite, você que sabe que há áreas na sua vida que você precisa colocar debaixo da obediência de Deus. Tem áreas na sua vida que você não está dando ouvidos, você está cedendo, e por conta disso está perdendo. Eu quero desafiar você hoje a se colocar de pé na sua casa e orar comigo, e arrumar a sua vida, e a obedecer os princípios da palavra de Deus, contrariando a razão, contrariando a emoção e contrariando a sua carne. Você vai subjugar o teu corpo. Não vem tentação que você não possa suportar, mas Deus lhe dará o escape. Você que está de pé, em nome de Jesus, eu quero orar com você, quero fazer uma oração de rendição, que a partir de hoje, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos absolvido da palavra de Deus, e o cenário vai ser diferente, em nome de Jesus. Você concorda com esta oração? Amém? Nós vamos orar agora. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu sei que temos falhado, Senhor, e tudo isso porque não obedecemos aos princípios da sua palavra. Mas hoje, ó Deus, nós entendemos, ó Pai, que não é o profissionalismo, não é a lógica, não é o entendimento, Senhor, que faz a diferença. O que faz a diferença, Senhor, é a tua bênção, é a obediência, Senhor, que está lá registrada também em Deuteronômio. Aqueles que lhe obedecem, Senhor, aqueles que estão concordando com esta oração, Senhor, em nome de Jesus, só pelo simples fato, Senhor, deles estarem, Senhor, concordando nesta hora, em submeter-se, em obedecer a tua palavra, Senhor, que já começa a mudar hoje. Muda hoje, Senhor, o quadro, muda hoje a casa, muda hoje, Senhor, o casamento, muda hoje a família, os filhos, transforma o cenário, Senhor, aleluia, que possamos dar ouvidos e obedecer a tua voz, Senhor. Por conta disso temos sofrido, Pai, muitas das vezes, mas nós entendemos pela sua palavra que vale a pena, Senhor, fechar os nossos ouvidos, Senhor, para tudo aquilo que contraria a tua vontade, ó Deus, e nos submetermos completamente pela fé, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé, Senhor, e que a tua bênção abundante, Senhor, venha sobre cada um que concorde com esta palavra e que venha praticar a partir de hoje, ó Deus. Eu profetizo transformação, ó Pai, pela sua palavra, em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, receba essa palavra, em nome de Jesus, amém.